Oi, gente! Como é que vocês estão? Espero que bem. Por aqui estamos bem. E como vocês viram aí no último vídeo, nós começamos a instalar as coisas aqui no quarto dos meninos, né? Definir onde vai ficar cada coisinha. E hoje vocês vão me ver finalizar. Eu vou terminar de instalar alguns acessórios que faltaram. E aí vamos falar a parte que eu mais amo e que eu acho que todo mundo adora, né? Que é a parte decorativa. Eu comprei alguns itens, vou usar o que nós compramos, alguns livros que eles escolheram na livraria que nós fomos no sábado, já no final do dia. Quem me acompanha no Instagram viu, né, que eu postei foto deles lá na livraria. Eu tô procurando não gravar nesses ambientes assim, porque aqui tem muita gente na rua, muitas pessoas frequentam a cidade em si. Aqui é uma cidade bem movimentada, tá sempre bem cheia, e como nós fomos no sábado no final do dia, então, querendo ou não, tem muitas pessoas. E também, por que eu não filmo o tempo todo? Por não violar o direito de imagem das pessoas, mas no futuro eu ter problema. Porque eu tenho que pedir autorização para o dono do estabelecimento para ver se eu posso gravar. Nem todos permitem que grave. E aí, então, para evitar futuros problemas para o canal, para mim, principalmente, né? Eu procuro evitar de gravar em ambientes onde tem muitas pessoas. Tá só eu e o meu menino grande, porque o outro ainda não veio da escola e o papai foi trabalhar. E no domingo nós fomos numa floricultura enorme que tem aqui. Não sei se tem só essa, né? A princípio eu conheci essa. E vou deixar algumas fotos para vocês verem. Também não gravei pelo mesmo motivo. Direito de imagem das pessoas e pedir autorização pro proprietário do ambiente. Tem bastante decoração natalina. E aí, claro, vai ter planta nesse quarto, porque aqui é um ambiente super claro. E vocês vão acompanhar agora eu instalando o restante das coisas que ainda faltam, né, Pietro? Sim, eu vou ajudar. Vai me ajudar, né? Eu já coloquei o bastão que eu vou pendurar a cortina. Comprei uma cortina de linho, iguais as que eu tinha no Brasil, e paguei 50 €. Já pronta, a cortina pronta na altura que eu preciso. Aqui eu precisava de uma de 3 metros de altura. Então ela já estava prontinha e eu já comprei. E aí eu vou mostrar para vocês que ela tem 3 opções de como colocar no varão. Aí eu fiquei com a mais prática, com a mais simples e que não precisava comprar mais acessórios. Aí aqui a gente já instalou a prateleira, só que ainda falta um acabamento, que é a que vai aqui na frente. Mas daí esse eu preciso ir na outra loja, não é na mesma loja que eu fui hoje que tem, para comprar o acabamento aqui, para ela ficar com uma impressão de mais larga e também para esconder essa frente aqui, que não fica bonito. Então hoje eu não vou conseguir fazer isso porque não deu tempo de nós passar na loja, mas aí no próximo vídeo eu compartilho com vocês. Aí já colocamos aqui as camurças, essas camurças é para o Pietro colocar os desenhos, as coisinhas dele, né? Os desenhos que ele faz, alguma lembrancinha que ele queira. E aí ele coloca aqui. Já tem vários desenhos, né, filho? Sim. Pronto, que você vai colocar depois, né? Tem. Só que daí o André não alcança aqui. Poderia colocar uma aqui? Poderia, mas aí não ficaria bacana aqui. O que nós compramos? Uma lousa magnética para o André. De 60 por 90, que é o que eu vou instalar aqui. Então ele vai poder escrever aqui, vai poder colocar os desenhos dele também com os magnéticos que nós compramos. Já comprei as penarelli também para ele poder escrever. E eu ia colocar um rolo de papel branco que eu tenho. Só que eu achei que não iria ficar bonito e nem prático para ele. Então aqui, quando ele quiser, ele ou o Pietro, né, filho? Eles quiserem escrever, é só escrever aqui e apagar. Por que eu comprei esse aqui? Para evitar que o André risque as paredes, que o André gosta de riscar a parede. Então, você vai me ajudar a mãe a instalar? Sim, como que instala? Aqui atrás, primeiro nós temos que medir aqui a altura. Daí nós vamos colocar os 2 ganchinhos aqui atrás e parafusos na parede para nós enroscar. Ah, mas você vai fazer tudo hoje? Sim, já vou furar ali, vou achar os parafusos e a bucha primeiro, para nós furar, daí vamos nivelar, tem que pegar o nível para nós deixar niveladinho, e aí é só enroscar, é bem simples. Por 90? Ele tem 60 de largura por 90 de altura, a mãe vai colocar ele assim. Assim? Eu achei que era... Não, assim não dá por causa que atrapalha aqui na mesa daí.
Aqui está o trio pra quê? O que que nós vamos fazer? Arrumar as coisas. Já furei tudo que tinha que furar, já coloquei tudo que precisava colocar, nem gravei tudo pra vocês porque era no canto de lá. Eu coloquei 2 porta-livro pra eles ali na caminha, depois vou mostrar pra vocês. Um gancho na parede para eles pendurar mochila, casaquinho. Aí furamos aqui e agora nós vamos fazer a parte mais gostosa, né? Decorar esse quarto com tudo que nós temos. Com o tempo vocês vão ver a evolução. Muita coisa vai mudar ainda, mas é que nem eu sempre falo, devagar, né? A gente não comprou muita coisa, compramos poucas coisas, mas com o tempo a gente vai comprando, né, Pietro? Sim, a gente vai montar a abajur. Né? Tem uma abajur ali, eu fiz um monte de desenho para decorar aqui o quarto. Eles têm vários desenhos que eles vão colocar aqui na lousa, colocar aqui na... E daí fiz o meu desenho também. O André também fez um desenho. Não achou ainda? Então vamos começar a decorar, né? Tá. Eu vou colocar a lousa aqui na parede, que eu só medi e não coloquei. Aí, vamos tirar esse... Coloca aqui. Tem que falar desenho. Tudo. Aí, para o André colocar os desenhos dele aqui, eu comprei os magnéticos. Os do Pietro, filho, o seu você coloca com esses aqui, ó. Ó, só pressionar que ele fica preso lá, tá? O do André, a mamãe tem que cortar aqui. Por quê? Pra poder abrir, peraí. O seu coloca aqui, ó. Nós também compramos alguns livros para eles. Eles escolheram os livros. Esse aqui é de colorir. Esse aqui também é de colorir, né, André? Esse é meu. Né? Passar dedinho aqui, daí pintar. Olha esse que bonito da natureza. É assim, mamãe, que coloca? Filho. Isso aí. Esse Aí eu comprei esse aqui pra mim. Pra eu praticar a língua, né? E pra eu voltar a ler. Então, ela é uma best-seller. Eu vou ler um pouco do livro, depois eu conto pra vocês se é bom ou não. É Sweet Home, o título do livro. Então, vou ler e depois eu falo. Mãe, esse.
Tinha acabado a luz e aí tivemos que esperar para vir terminar. Agora a energia voltou. Eu queria mostrar para vocês que, ó, ela tem 3 tipos de colocar a cortina. Um é assim, é do jeito tradicional que eu tô colocando. Você também pode colocar os ganchinhos, aqueles ganchinhos de plástico que eu tenho na cortina lá da frente. E também dá para colocar argola se quiser. Aí você prega as argolas aqui e ela fica pendurada aqui em cima. Eu não quis, né? Eu quis desse modo mais simples e que eu acho que vai ficar mais bonito. Aí vamos terminar de colocar aqui no varão para pôr ela ali no lugar. Hoje é dia seguinte, como vocês podem ver a luz aqui nesse ambiente, a luz do dia. Eu não finalizei ontem o vídeo porque ficou mais escuro para mostrar para vocês os detalhes da finalização do quarto. Ficou uma graça, ficou do jeito que eu queria, simples, mas bonito e que principalmente os meninos gostassem. Não bastava só eu gostar, mas sim eles, porque na verdade é um ambiente para eles. Nós criamos aqui um quarto para os nossos filhos, mas que fosse agradável para todo mundo. Tem o toque deles, como vocês vão ver ali, vocês viram aí na decoração em si. E o importante é que eles ficaram muito felizes, eles estavam radiantes ontem, o Pietro já nem queria ir para a escola hoje para aproveitar o quarto. E isso é muito gratificante, sinal de que eu acertei em cheio no que eu tinha planejado para esse ambiente. Isso é muito gratificante para mim como mãe. Saber que pequenos detalhes fazem com que os meus filhos fiquem felizes, sem precisar ser coisas grandiosas. O simples conforta o coração deles da mesma forma que conforta o meu. E isso é muito importante para mim. Então vamos lá, ver como é que ficou esse quarto depois de cada coisa no seu lugar. Então ali que vocês podem ver, tem a prateleirinha, eu coloquei 2, uma para o André. Ali já tem o livrinho que nós estamos lendo para ele, alguns bichinhos que ele colocou ali. E a prateleira do Pietro com o livrinho que nós estamos lendo para ele. O Pietro já está lendo, mas claro, a gente está ajudando ele bastante. E aí os 2 Mickey, que são os bichinhos favoritos dele. E o outro ursinho, que é a primeira pelúcia que ele ganhou, tá em outro lugar ali que eu já mostro para vocês. Nesse cantinho eu coloquei esse gancho para colocar as mochilas, agora tá os pijaminha deles. Esse banquinho também tá aqui provisório, tem algumas roupas que ainda eles vão usar mais uma vez. O sapatinho do André usar dentro de casa, meia, coisinhas assim, uso do dia a dia que ainda serão usados. Nesse canto aqui vai vir um mancebo.
Eu vi um mancebo bem bacana, mas achei caro. Vou ver se eu encontro um mais barato, que é para pendurar as roupinhas deles, pijama, mochila, porque esse gancho que eu coloquei aqui, ele não vai ficar aqui, porque aqui vai correr a porta, que aqui nesse quarto vai ter uma porta de correr, então a porta vai correr justamente ali onde está esse gancho. Então vai ficar até eu comprar o mancebo e depois eu troco. Aí vindo para cá, ficou a cadeira, que essa cadeira tanto serve de apoio para eles colocar a roupinha, ou também para mim e para o Léo sentar para contar a história para eles. Vai entrar almofada ali, tanto ali quanto nas caminhas, mas eu ainda não comprei. Quando eu comprar, eu compartilho com vocês. E essa cadeira é um charme, né? Eu tenho duas iguais, uma tá aqui e a outra tá no meu quarto. Então, já coloquei uma mantinha ali também, quando agora que o frio chegou, para nós nos cobrir à noite para ler história para eles. Aí é o aquecedor, né, que vocês já sabem. Nessa prateleira tá alguns brinquedos, mas também mais para frente eu vou mudar. Por hora é assim que ficou. Aí subindo tem o body. Esse body é bem importante para nós. É o body que os dois meninos usaram, o primeiro body curto deles. Então tem um valor afetivo para nós. Em cima tem um adesivo, que vocês viram eu colando. Eu sou apaixonada por esse tipo de detalhe. Lembra que eu tinha uma frase lá no meu quarto, lá no Brasil? Então, aqui eu coloquei no quarto dos meninos. Em italiano se diz, sonha quello que fai e fai aquilo que sonhe. Em português significa, sonhe o que você faz e faça o que você sonha. É bem bonita a frase, o Léo que escolheu. E eu adoro esse tipo de decoração, por isso que tinha que ter aqui na nossa casa. Tem de vários tamanhos, outros vários tipos de frase. E aí, se eu for adicionando mais alguma aqui em casa, eu vou compartilhando com vocês. Mas a gente gostou bastante do significado e combina aqui com o quarto dos meninos. A cortina ficou na medida perfeita, ela tá arrastando um pouquinho no chão, mas eu não lavei, né? Pode ser que quando eu lave ela dê uma encolhida, então eu já quis deixar assim. Se eu ver que ela vai continuar arrastando, depois eu faço uma pequena bainha. Ela ficou com um caimento muito bom, eu gostei bastante do caimento dela. Não ficou tão franzida, mas eu acho que nem precisa franzir mais. E eu adorei esse tecido, é igual o que eu tinha no Brasil. Então, a cortina ficou ótima. Aqui no canto tem um fiozinho que se eu quiser franzir, mas ela é só puxar. Eu deixo ela do tipo que eu quiser. Se eu quiser uma cortina bem franzida aqui mais pra frente, é só comprar mais uma peça e adicionar aqui e fazer o franzimento. Ela já vem com esse pequeno ajuste que você pode fazer. Aí, ali o varão também ficou bem bonito, ficou bem alinhadinho e o acabamento bem discreto do jeito que eu queria. A instalação é super fácil porque é tudo madeira, então naquele buraquinho que dá pra ver aqui embaixo, ó, ali, é onde coloco o parafuso para firmar, que quando eu for abrir não vai cair tudo. Então coloca nas duas pontas e a cortina não corre risco de cair. No chão temos um tapete off-white, ele não é branco, eu quis off-white. E aqui ele tem 1,5 por 80. Também é a opção de escolha de tamanho, tem de vários tamanhos. E eu paguei 40 € por esse tapete. Esse eu comprei na Amazon. 2 dias chegou antes do prazo. Então é para colocar aqui. Eu não quis colocar mais para lá, porque senão atrapalha para abrir a porta. E aqui ficou exatamente onde eu queria. Mais para frente atrapalha a cadeira. E ficou ótimo, ficou ótimo. Mais para cá também eu não quis colocar, porque senão visualmente não fica bonito. Então eu escolhi o tapete exatamente para esse espaço aqui, que é onde os meninos trocam de pijaminha de manhã para ir para a escola. Então eles precisam de um conforto nos pezinhos, né, para não ficar no piso. Apesar de que esse piso não é gelado, mas eu gosto de ter um tapete. Então ficou ótimo aqui, porque é bem na frente do armário deles. Andando para lá, pode ver que o piso não ficou tão feio. Eu gostei desse resultado, porque é isso que eu gosto. É sinal que é um piso que tem história, que ele tem esse gasto, porque tá aqui há muitos anos, então para mim isso é importante. Muitas pessoas acham isso feio, que não tem valor nenhum, mas eu não me importo. O que importa é ter valor para mim, ter significado para mim. A opinião dos outros é só a opinião dos outros. Quem vive nessa casa, quem convive com cada coisa aqui sou eu. Então eu e a minha família que temos que gostar do ambiente e nos sentir bem, e não fazer para agradar os outros.
Aí seguimos adiante, temos a cadeira, que eu também escolhi essa cadeira branquinha. Super fácil de montar, como vocês viram no vídeo anterior. E ela tem trava nas rodas, ó. Se ela estando assim, ela não corre. As rodinhas não rodam. Ela só roda quando senta. Daí a rodinha corre, senão ela permanece travada. É bem confortável para eles. Então, ótimo. Ela também, ela aumenta, né? Aumenta e diminui a altura. E a mesa é um motivo de nós ter mudado totalmente o layout que eu tinha imaginado para esse quarto. Que foi o Léo que escolheu esses cavaletes para colocar na mesa deles. Essa mesa, ela tem diversas alturas e inclinação. Ela inclina para frente. Sabe aquelas mesas de arquiteto? Então, essa aqui tem quase a mesma função. Ela inclina para frente para que eles possam trabalhar sem precisar deitar sobre a mesa. Agora está na altura ideal para os dois. Conforme eu for mexendo também na altura, na inclinação, eu compartilho com vocês. Ela é bem fácil de fazer essa mudança e super simples. Aí quando nós mudar, eu compartilho com vocês. Ali embaixo tem os brinquedinhos coloridos, mas por hora foi o André que colocou ali, então deixa ali. Mas eu vou colocar mais alguns acessórios. Mas como eu falei, são acessórios que tem que ter significado para nós, não é só comprar um objeto por comprar. E aí, conforme eu for comprando e adicionando aqui, eu vou compartilhando com vocês. Lá atrás ficou o T, para ligar os carregadores de celular, ali a luminária de cima da mesa, mas que eu vou melhorar aquilo ali também. A parte elétrica do apartamento vai ser refeita, e aí quando a gente já refizer, eu peço para ele colocar uma tomada maior ali. Aí sobre a mesa, essa mesinha eu ainda vou passar o verniz incolor, só para proteger ela. Aqui nesse cantinho ficou a luminária que o Pietro escolheu. É linda mesmo, combina super bem, ela tem um formato de cogumelo e foi ele que escolheu. Aí aqui é um bolzinho de sobremesa, né, que eu coloquei para colocar essas coisinhas aqui, que tem aqui clipes, moedinha de 1 centavo de euro, tem a pedrinha em formato de ovo que o Léo trouxe para eles. Tem esses aqui para prender folha também. Então, ficou bem legal. Esse aqui é de bambu que nós compramos para colocar os lápis de cor. Nós vamos comprar mais lápis para colocar aqui para eles poderem pintar. Esse aqui é um porta-vela. Se colocar uma velinha ali dentro, vai aparecer todos os desenhos que forma na cerâmica, mas que nós colocamos os giz de cera. Aí aqui nesse preguinho o Pietro pendurou o fone de ouvido dele. Então, como eu falei, aqui tem o toque dos meus filhos. Eles decidiram como é que cada coisa iria. Aí, virando para cá, são os desenhos dele. Todos esses desenhos ele fez depois que nós chegamos aqui na Itália. O último desenho, e muito importante para ele, é o Titanic. Ele aprendeu sobre a história do Titanic. E aí, eles fizeram um desenho retratando a história do Titanic. E todos os desenhos que tem aqui têm um significado para o Pietro, o porquê de cada desenho. E aí nós compramos essas camurças exatamente para isso, para ele colocar os desenhos que ele for fazendo e que tenha significado para ele. Esse aqui é o suporte do tablet dele, também é em bambu. Ele tem 3 posições, aí para modificar se só encaixa aqui, ó, nas posições que você quer e apoia o tablet. Vou deixar do jeitinho que ele deixou. O relógio dele, que agora é frio, então aí ele quase não usa, porque tá sempre de blusa de manga comprida e ele não diz que atrapalha, aí fica ali. Aqui são os livros deles colorir. Esse aqui é uma agendinha. Aí esse aqui é o livrinho que nós compramos, que o André escolheu, né? Pra ele pintar sobre os gatos, os cães e gatos. E pinta com essas tintas que pinta com o dedo. Então, ele já pintou alguma coisa. E o Pietro escolheu um de Halloween para ele colorir também. E aqui é o caderno de desenho. Esse é o tipo de caderno de desenho que é usado aqui na Itália. Os números correspondem ao tipo de desenho que pode ser feito e à gramatura da folha. Aí aqui dentro é assim. Não é um caderno que nem a gente está acostumado no Brasil. Aqui é
são folhas, eles desenham e daí a folha pode ser retirada se eles quiserem. Esse aqui é o 2, a gente comprou errado para a escola é o 4, então ficou para eles desenhar em casa. Aqui embaixo tem um outro desenho que o Pia tá terminando de pintar. Subindo, temos uma plantinha, eu coloquei essa era aqui, na floricultura tem de vários tamanhos, tem as que estão super cheias, mas eu não quis. Por quê? Porque eu gosto de acompanhar o crescimento da planta. Então comprei essa que é bem novinha, uma muda bem novinha, para colocar exatamente nesse canto, porque esse quarto é bem iluminado. Aí temos a lagartixa, esse ursinho que foi o primeiro urso de pelúcia que o Pietro ganhou. O primeiro sapato do Pietro e do André. Pietro usou e depois o André usou, então ele também tem significado para nós. Ali os livros que nós compramos, alguns cadernos. E esse aqui que está escrito Pietro é a carteira de vacina dele. Então ficou aqui. Aqui na frente, eu nem comentei com vocês, vai ter um acabamento ainda. Que quando eu colocar eu compartilho para essa prateleira ficar mais bonita e mais imponente. Então vai ficar bem bacana. E quando eu comprar o acabamento aqui da frente, eu compartilho com vocês. Virando para cá, temos um quadrinho. Esse aqui é feito à mão. Também o Léo quis colocar aqui. E aqui terão mais quadrinhos também dos lugares que a gente for conhecendo. A gente vai trazendo e colocando aqui no quartinho dos meninos ou espalhado pela casa. Vocês vão acompanhando aí todos os processos de decoração dessa casa. Aqui é do André, porque o André não alcança ali nas camurças para colocar os desenhos dele. Aí nós compramos essa lousa então para o André. Aqui nessa lousa o André pode desenhar e colocar os seus desenhos que ele fizer na escola ou que ele fizer aqui em casa. Esse aqui é um desenho do Pietro que ele colocou aqui, o André que colocou, né? E embaixo é um desenho do André. Aí tem as canetas, aquelas que eles escrevem e apagam, a borrachinha fica aqui na ponta para eles apagar. E elas também são imantadas, que fica aqui presa na lousa. Aí o roupeiro, que vocês também já viram nos vídeos anteriores aí, que eu vou envelopar, eu já comprei o vinil, só não envelopei ainda, e quando eu envelopar eu compartilho com vocês. Ele vai ser todo branquinho, para ele dar como se fosse a continuação dessa parede. Aí só vai, né, eu vou trocar os puxadores também. Lá em cima, a luminária eu vou modificar a posição das lâmpadas, que elas tem duas que tá mais para baixo, aí eu vou direcionar elas para frente. Mas ficou ótimo, era bem assim que eu queria ali. Então esse foi o resultado da decoração do quarto dos meninos, o primeiro ambiente que está praticamente pronto. Vai ter algumas pequenas modificações, que nem o acabamento daqui que falta, o envelopamento do guarda-roupa, e tudo que eu for acrescentando de acessórios decorativos aqui dentro, eu vou compartilhando com vocês. Vai ter algumas coisas bem bacanas que eu mesma quero fazer com eles, mas devagar eu vou comprando os materiais, a gente vai desenvolvendo os projetinhos e vamos compartilhando com vocês. Então essa é mais uma ideia de como transformar um espaço feio, sem graça, que você não tem ideia nenhuma de como deixar o ambiente bonito, confortável, aconchegante e agradável, né? Porque não adianta o ambiente ser várias coisas e não ser agradável, gostoso de estar ali. Isso aqui ficou incrível, incrível mesmo. Para mim e para os meus filhos está maravilhoso. Que é isso que mais importa em tudo que nós vivemos na nossa vida. Que seja bom para nós. Para os outros, tanto faz. Deus deu vida para cada um. E cada um tem que viver a sua, cuidar da sua, respeitar a vida do próximo. E está bom para nós. Era assim que eu queria. Um espaço simples, bonito, confortável e gostoso de estar. E que principalmente os meus filhos entrassem aqui e sorrissem. Que foi o que aconteceu ontem, depois de tudo pronto. Queria que vocês pudessem ter visto a alegria deles. Eles pulavam aqui, eles rolaram nesse tapete. Eles me abraçavam, me agradeciam. Mãe, muito obrigada por deixar o nosso quarto bonito. Eu nem comentei, o Pietro nem para aula queria ir hoje para ficar aqui curtindo o quarto. Isso é maravilhoso, é muito bom.
é um ambiente que nós criamos. Eu não mandei fazer nada, eu não contratei ninguém para vir aqui fazer um projeto mirabolante para esse quarto que não tivesse a nossa identidade. Nós somos um pouquinho do que tem aqui. Simples, discreto, mas alegre e feliz. Que é o que mais importa nessa vida. A gente não precisa de uma casa nova, de um piso impecável, de uma parede lisinha, de um móvel mandado fazer numa fábrica famosa para ser feliz. A felicidade está nas pequenas coisas. Nós precisamos de conforto. O que é conforto? Ter uma mesa adequada para os meus filhos estudar, ter uma cama confortável para eles dormir. Isso sim é importante para mim. Agora, se o guarda-roupa não é novo, se as paredes não são perfeitas, se o piso não está adequado, isso são só detalhes. O piso para mim está perfeito. Por quê? Porque ele tem história. Porque aqui significa que muitas pessoas viveram. E que as pessoas que passaram por aqui eram pessoas de bem. Porque a energia que eu sinto nesse apartamento é maravilhosa. Tanto que os meus filhos não têm pesadelo, que nem tinham com frequência no Brasil. Nós dormimos maravilhosamente bem aqui. Então, tem muita coisa que mesmo que eu fosse explicar para vocês, muitas pessoas não entenderiam. Não entendo, eu sei que muitas não entendem o motivo de nós estarmos aqui, o motivo que nos trouxe para cá, o motivo de eu estar nesse apartamento, mas que não vale a pena eu explicar, porque os motivos são muito importantes para nós, estão muito além do que é material. Pessoas sensíveis como eu me entendem e sabem os valores que esse ambiente, que esse lugar nos proporciona. Outros, nem tanto. Mas que nem eu sempre comento com vocês, a opinião dos outros é só a opinião dos outros. O que importa é eu e a minha família estarmos felizes. A gente tem um porquê de estar aqui. Não é nós que escolhemos estar aqui. Foi Deus que nos enviou para cá. Lembra que eu sempre comento com vocês que esse apartamento não fomos nós que escolhemos? Foi Deus que nos deu? Foi Deus que nos mostrou? Então, mais uma vez, eu falo sobre isso. Não é nós que escolhemos o lugar onde iremos viver. É Deus que nos envia. E cabe a nós entender ou não as mensagens que Ele nos envia. E eu sou muito sensível em relação a isso. Eu tinha uma casa linda, maravilhosa no Brasil? Sim, com certeza. Aquela casa foi o começo da minha história com o Léo. A casa que eu sonhei quando era criança. Só que nos últimos tempos eu não sentia mais que aquela casa era minha. Eu não sentia mais que era ali que eu queria estar. Eu não sentia mais que eu era pertencente àquele lugar. Coisa que eu sinto aqui. Por quê? Porque Deus falava comigo o tempo todo me dizendo que eu tinha uma nova história para escrever. Um lugar bem longe, onde eu sempre sonhei estar. Hoje eu vivo tudo o que eu sonhei a minha vida toda. Quando eu era criança, eu sonhava em ter uma casa bonita. Eu tive essa casa bonita e estou tendo outra casa bonita. Quando eu era adolescente, eu sonhava em morar na cidade e eu fui morar para a cidade. Quando eu já tinha um pouco mais de idade, eu sonhava em morar na praia e eu morei na praia. Quando eu me tornei adulta, eu sonhava em morar em outro país. E hoje eu moro em outro país. Então, eu vivo os meus sonhos. Tudo que eu sonhei na minha infância, na minha vida toda até agora, eu vivi e eu vivo. Eu não sou aquele tipo de pessoa, eu sonhava ter isso, eu sonhava viver aquilo. Eu sonho, eu planto aquela semente, eu rego ela até eu colher. E eu quero passar essa mensagem para vocês. Não fiquem só sonhando. Busquem tornar os seus sonhos reais. Eu nunca imaginei que todos os meus sonhos seriam tornados reais um dia. E hoje eu sou a prova de que tudo é real, que tudo pode acontecer. Quando você acredita, quando você confia em Deus e quando você tem paciência para que as coisas aconteçam. O que é paciência? Deixar que o tempo te mostre a época certa de você tomar a decisão.
Mas você não pode ficar só esperando que as coisas aconteçam. Você tem que dar o passo para que elas se tornem real. Que é o que eu e o Léo fazemos. Que é o que eu fiz a minha vida toda. Mesmo antes de eu conhecer o meu marido, eu tornei vários sonhos reais. O sonho de morar na cidade, de morar numa cidade grande. Eu morei na capital de São Paulo, por algum tempo no bairro de Higienópolis. Depois eu morei no centro de Curitiba e voltei para o interior. Por quê? Porque eu tinha minha mãe, porque eu iria perder minha mãe cedo. Então eu tinha que viver o máximo de tempo com ela. Quando as pessoas passam a entender o porquê vivemos, o porquê de todas as coisas que acontecem em nossa vida, você descobre uma nova forma de viver. É aquilo que eu sempre comento com vocês. Depois de eu ter imergido em mim mesma, me conhecer de verdade, eu descobri todos os porquês da minha vida, todas as fases, mesmo as que eu vivi no passado e que eu não entendia o porquê, hoje eu entendo. O que nós plantamos hoje, nós vamos colher amanhã, independente de ser coisas boas ou não tão boas. E nós só entendemos o hoje amanhã. Lembrem-se sempre disso. Nós só vamos entender o hoje amanhã. Sempre é assim. Nós nunca conseguimos entender o hoje, porque hoje nós estamos vivendo. A gente só vai entender o hoje no dia seguinte. E foi assim que eu descobri todos os porquês da minha vida. Por que toda vez que eu ia morar numa cidade grande, onde eu sempre desejei, eu voltava para casa? Porque eu iria perder minha mãe muito cedo. Então, eu precisava estar com ela a maior parte do tempo que eu pudesse. Por que os meus relacionamentos anteriores não deram certo? Porque não era a pessoa certa. Porque a pessoa certa estaria no meu futuro. Então, eu soube esperar para encontrar a pessoa certa. Como é que eu sei que o Léo é a pessoa certa? Porque ele é a minha outra metade. Então, tudo é etapas na nossa vida, tudo são fases. Eu sempre quis ter uma família. Cheguei ali na casa dos 30 e eu já pensava assim, eu vou ficar solteira. Não casei até agora, não vou casar mais. Mas eu estava enganada. Eu não tinha casado ainda porque eu não tinha encontrado a pessoa certa para construir a minha família. A partir do momento em que eu construí a minha família, eu descobri uma outra versão de mim mesma. E desde então eu venho realizando os meus sonhos. Todos os meus sonhos, degrau por degrau, eu fui tornando real. Tenho sonhos hoje? Claro que eu tenho. E com o tempo eu vou torná-los todos reais. Só que hoje eu já não tenho sonhos tão grandes quanto os sonhos que eu tive no meu passado. De morar na cidade grande, de morar na praia, de ter uma família, de ter 2 filhos, de ter um marido abençoado, de morar fora do país, de ter casas bonitas. Os sonhos que eu tenho hoje são totalmente diferentes do que os sonhos que eu tive no meu passado, que eu já tornei real. Então, o que eu quero dizer para vocês, nunca deixem de sonhar, nunca deixem de acreditar nos seus sonhos, mas também não fiquem esperando as coisas acontecer. Mas não fiquem esperando as coisas acontecer, que Deus vai bater na sua porta e dizer, minha filha, isso é para você. Minha filha, vá morar naquele tal lugar. Você precisa ser tão sensível ao ponto de entender quando Deus fala contigo. Você precisa dominar o medo. Medo todos nós temos. Faz parte da nossa vida. O medo é considerado um freio para nos frear, para nos mandar ir devagar. Mas nunca devemos deixar que o freio domine a nossa vida. Temos que ter freio, medo das coisas, por quê? Porque nós precisamos se precaver, prevenir que coisas não tão boas aconteçam no nosso futuro. Mas a gente nunca deve deixar o medo dominar o que a gente sonha. De que graça tem viver aqui nessa terra se a gente não poder realizar os desejos que tem? É prazeroso tornar os nossos sonhos reais. Eu sei o que é bom. Tornar algo que a gente quer real é combustível para alimentar novos sonhos. É assim que vivemos.
E esse quarto aqui é mais a prova de um lugar feio, sem graça, sem vida, onde ninguém vê uma possibilidade, eu tornei num ambiente gostoso, prazeroso, confortável, que me faz bem e que principalmente faz os meus filhos felizes, que é para isso que eu vivo hoje, para ver os meus filhos felizes, para ver a minha família feliz. Mas sem eu estar feliz, sem eu ser feliz, eu não consigo proporcionar isso para eles. Nós somos o que nós proporcionamos. Se eu te desejo bem, eu vou ser uma pessoa de bem. Se eu desejo mal, eu não serei uma pessoa tão boa. Se eu sou uma pessoa amarga, eu só vou distribuir amargura. Se eu sou uma pessoa que me compara aos outros, eu nunca me verei como eu mesma. Então pensem nisso. Não deixem as pessoas, a opinião dos outros, tornar a tua vida fútil, inútil e sem sentido. Espero que vocês entendam um pouquinho do que é estar aqui, viver aqui, transformar essa casa aos poucos. São sensibilidades que eu tenho que poucos têm. E para mim o que importa é a minha família estar feliz. Mais uma vez, muito obrigada pelo carinho e até o nosso próximo vídeo.